Então, muito bom dia a todos que estão nos assistindo através da internet, essa palestra, né, que a gente faz. Na verdade, é um bate-papo que fazemos, os trabalhadores da Casa Espírita Laços Eternos, localizado na Vila Esperança, aqui na Zona Leste, com o objetivo de manter esse contato, manter a conexão com as pessoas que normalmente em nossa casa, nas palestras presenciais, e por conta desse afastamento, estamos aí dando continuidade a esse trabalho de maneira virtual. E então, inicialmente, eu peço que todos acompanhem comigo essa prece para iniciarmos nosso trabalho. Com os nossos olhos fechados, vamos agradecer a Deus a oportunidade que nos foi concedida de estarmos nesse trabalho, pedindo ao Pai e também ao nosso Mestre Jesus um amparo, para que nós possamos ser um canal para que o plano espiritual, através de nós, através da nossa fala, possa também difundir, fazer a divulgação, né, a difusão da mensagem espírita, e que nós possamos ser esse instrumento ajustado para esse trabalho nessa manhã. Pedimos a Ti, Pai amado, ao Mestre Jesus e aos nossos irmãos espirituais, que permaneçam conosco, nos amparando por hoje e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. E eu peço àqueles que estão me assistindo aí, meu nome é Cláudio, aqueles que não conhecem, já peço desculpas de antemão, porque como fazemos as transmissões das nossos lares, né? Tem sempre alguns inconvenientes, como nesse momento o meu cachorro está latindo bastante, porque eu resido num apartamento, então qualquer movimento que ele ouve lá no hall, ele acaba, né, se manifestando. Mas vamos nos ater aqui, vamos nos concentrar na mensagem de hoje, que nos foi proposto pela direção da casa, falar sobre o amor ao próximo, né, como a si mesmo. Esse item, né, esse tema, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Então eu vou me permitir, e peço a vocês também a permissão de vocês, para que a gente faça algumas pequenas leituras desse Evangelho, e a partir dessas leituras nós faremos aí as nossas considerações, porque é importante que cada um consiga se situar de maneira que a gente consiga compreender o porquê de algumas observações que serão colocadas aqui, né? Nesse capítulo 11, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já começa com uma colocação, né, do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 22, que vai do versículo 34 ao 40, onde fala do mandamento maior. E ali, eu vou fazer uma leitura do texto, né, sobre o original, para a gente compreender um pouquinho o que nós iremos tratar ao longo desse nosso trabalho. Então diz lá: os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, fechara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, propôs essa questão para tentar Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o teu Senhor, ou o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E seguindo ainda o Evangelho, lá no item 4 desse mesmo capítulo, nós ouviremos essa fala: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Isso é amar o próximo. Diz que é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Ainda, avançando na leitura, nós vamos encontrar no item 8, na instrução dos Espíritos, Lázaro, quando nos fala da lei do amor, né? Em Paris, 1862, uma mensagem de Lázaro, que ele fala sobre a lei do amor e diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus total, inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito.
os sentimentos, são os instintos elevados à altura do progresso realizado pelo indivíduo. Avançando um pouquinho mais no item 9 desse mesmo capítulo, Fenelon, o espírito Fenelon, em Bordeaux 1861, nessa instrução dos espíritos, nos diz que o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. E aí, Mateus também, no capítulo 5, ele diz o seguinte: ouviste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, eu queria assim discorrer com vocês sobre essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, mas discutindo o amor, o que é o amor, amar a si mesmo. Porque para amar ao próximo, nós temos que partir desse amor, entender o que é amar a si mesmo. Ok? No dicionário Aurélio, traz uma definição que amor é sentimento que predispõe alguém a desejar o bem a outrem, ou de alguma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no livro, melhor dizendo, no livro Problema do Ser e do Destino e da Dor, que era de Leon Denis, ele então traz uma definição do amor segundo a compreensão do espírita. Diz ele que o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em volta de si. É por ele, o amor, que ela se sente estreitamente ligado ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo amor. Acima de tudo, Deus é amor. Então, aí se nós formos agora pegar lá na definição do amor segundo o Evangelho, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que é esse o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, como nós já falamos em momento anterior. Então agora vamos discorrer, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do amor a si mesmo. Porque quem não está resolvido consigo, quem não sabe se amar, quem não pratica o auto-amor, como ele pode amar o outro? Se Jesus nos propôs que nós amássemos o próximo como nós mesmos, que tipo de amor nós estamos direcionando a nós? Como é que eu interpreto essa questão de amar a mim mesmo? O amor que eu devo oferecer ao próximo, ele deve ser uma consequência natural desse amor que eu reservo para mim. Da maneira como eu me amo, da maneira como eu vejo. Se eu não fizer isso, vai ficar muito difícil uma realização, vamos dizer assim, plena de atividade, de efetividade a outra pessoa. Quando eu não me amo, quando eu me entrego às minhas loucuras, quando eu me entrego a prazeres que vão me tirar do caminho, eu estou, de maneira egoísta, exercendo um amor que isola, que na verdade acaba me isolando dos demais. Então, somente quando eu me amo, ou somente quando a pessoa se ama, é que se pode ampliar esse sentimento, esse nobre sentimento, e conseguir distribuir com aquelas pessoas que nos cercam. E também não só com as pessoas que nos cercam, mas com os demais seres, os seres que compõem a mãe natureza, que estão aí. Então eu posso amar as pessoas, os animais, a natureza em si, flores, enfim, amar e respeitar tudo que está à minha volta, porque eu já consigo entender esse amor. Então o amor a si mesmo deve ser desenvolvido através assim, da meditação,
ou da autoanálise de maneira constante, porque esse amor já está em cada um de nós. É uma centelha, como nós falamos ainda há pouco, mas só que a centelha que está ali, habitando de maneira talvez até latente, ela necessita de alguns estímulos para poder se manifestar, para poder se desdobrar-se, né, e acabar enriquecendo a vida, né? Então nós precisamos compreender que todos nós temos esse amor. Até o mais bruto tem esse amor. Em momentos, vai ter um momento que ele vai manifestar esse amor, essa centelha vai ser reativada e vai manifestar esse amor. Então, amor a si mesmo. Então, esse alto amor é constituído o quê? Pelo respeito que cada um deve se ofertar a si, trabalhando em favor dos valores que lhe constituem, os valores éticos, né, que estão guardados, estão latentes em nós e que precisam e merecem ser ampliados, de forma que ele se transforme em luz, né? Vamos dizer assim, como já ouvi a expressão, luz libertadora da ignorância. Então, quando esse alto amor é trabalhado, né, já que ele é constituído por esse respeito que cada um deve oferecer a si, esse amor, né, esse exercício me transforma. Esse ver, esse manifestar daquilo que está latente, se transforma em uma luz que vai me libertar da ignorância, dessa ignorância, e por consequência se transforma na paz de espírito que acaba você irradiando para as outras pessoas. Então nós somos eu costumo falar que nós somos essa usina de amor. Mas uma usina, se ela estiver desligada, ela é só uma usina. Ela não transforma, ela não consegue gerar nenhuma energia se ela estiver desligada, se ela estiver desconectada dos condões que vão fazer com que ela processe a energia. Então, sem esse amor a si mesmo, a pessoa não dispõe de recursos para poder encorajar o seu próximo. Se eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o outro, encorajar o outro a se autovalorizar, se autocrescer, né? Então, quando esse amor ele não consegue se manifestar, todo o recurso que você poderia utilizar, essa usina mesmo, para gerar energia que vá movimentar o outro, acaba se detendo, né, em manifestações grosseiras, né, desse imediatismo que nós queremos, né, esse dar e receber. Eu posso amar alguém que me ame. Se a pessoa não gosta de mim, por que eu vou gostar dela? Né? E cadê esses estímulos que nós podemos trazer, né, para nos dignificar, para nos libertar do nosso eu, o eu obscuro que a gente quer se livrar, né? Então, Sócrates, ele fazia, né, na verdade, ele incitava o seu interlocutor para que tomasse consciência das suas próprias ignorâncias. Porque a partir do momento que aquele que se relacionava com Sócrates, o seu interlocutor, tomava consciência da sua ignorância, ele adquiria o verdadeiro conhecimento. Então, na época, como o conhecimento, né, tinha relação com o bem, então quanto mais a pessoa sabia, menos uma praticava. Por isso que Sócrates dizia que a gente só conseguiria avançar como seres humanos a partir do momento que eu tivesse consciência de mim mesmo, quem eu sou, as minhas forças, como é que eu posso manifestar de maneira positiva e quando eu posso repreender as minhas maneiras negativas, né? O critério da verdadeira justiça é o de se querer para os outros aqueles que quer para si mesmo. Ok, mas como é que eu me vejo? Como é que eu conduzo os meus sentimentos? Como é que eu me norteio? Como é que eu me arranjo e rearranjo nas relações com o outro para me poder exercer esse amor a mim mesmo, direcionado vamos dizer assim, que acaba irradiando no outro. Então, como dizia o Sócrates, né, como o Sócrates impulsionava as pessoas a buscar essa consciência de si mesmo, né? E essa consciência ela era inspirada no quê? No alto amor, para que ele conseguisse tornar-se uma pessoa mais lúcida quanto aos enganos, né, que ele comete e tal, que a pessoa, as ideias erradas e tal, através do alto amor que ele, quando ele se conhecia como pessoa, que ele acabava o quê? Processando e reprocessando coisas e devolvendo o ser melhor nessa relação com o outro, né? Então, todos nós precisamos
nos conhecer. O amor a si mesmo, ele compreende a finalidade da existência que nós estamos aqui. A pessoa desperta por amor a si mesmo, quando está desperta, ela trabalha sem desespero, ela confia, né, sem qualquer preocupação, qualquer inquietação, ela serve sem se sentir humilhada, ela vai servir ao outro sem se sentir humilhada, ela produz sem se sentir servil de ninguém, ela finalmente ela acaba avançando, né, no seu dia a dia, nas suas realizações, sem qualquer, vamos dizer assim, tensão perturbadora, né, algo que o perturbe. E assim ela consegue avançar em rumo aos seus objetivos, né? Que ela traçou para a sua vida, de essência de vida. Então é importante que a gente consiga compreender que essa finalidade da existência terrena nossa sabe, na medida que eu compreendo quem sou eu, o que eu faço aqui, porque eu estou aqui, eu desperto para esse amor em mim. E eu consigo me relacionar muito melhor, né? Como disse, você consegue trabalhar sem ficar desesperando, sentindo mal. O trabalho é como se fosse um castigo, né? Você confia nas pessoas, né? Sem ficar inquieta, ou, enfim, você começa a ser um ser melhor para si mesmo. Então, ninguém que se dispõe a amar, se ele não resolver suas questões internas, essas inquietações, até que muitas vezes produz o chamado desamor, né, conspira contra a própria autoestima, ele não vai conseguir nunca o que ele aspira para si mesmo. Porque ele precisa realmente amar a si, né, resolver em si essas inquietações, para que ele possa se libertar e esse amor começa a resplandecer e começa o quê? Não digo projetar no outro, mas esse amor começa a irradiar-se no outro. Tá? Então, o que se aspira para si? É importante, como eu falei, Sócrates nos fazia pensar em nós. A autoconsciência. Quem sou eu? Quais são as minhas possibilidades? Como é que eu posso contribuir melhor? Se eu não fizer esse exercício, eu jamais conseguirei amar o outro em sua plenitude. Então, invariavelmente, a falta de amor a si mesmo vai decorrer de conflitos que estão, vamos dizer assim, eles remanescem na infância mal amada, né? Conflitos que se multiplicam por frustrações que são acumuladas, né? Conflitos de projetos que não acabaram não se consumando, projeto pessoal, projeto amoroso, né? Não se consumaram conforme eles foram, vamos dizer, pensados ou criados, e acaba dando surgimento a alguns complexos, né? Complexos de inferioridade, de insegurança. E aí vem aquelas fugas psicológicas. Eu não confio em ninguém. Eu não confio no amor. Amar não é para mim. Né? Eu já fui traído, já fui esquecido, já fui abandonado. Então esses conflitos que nós trazemos conosco acabam gerando todos esses complexos, às vezes, né? De inferioridade, de insegurança. E aí, fuga psicológica. Né? Esconder atrás das minhas próprias dificuldades para que eu não me revele ao outro. A verdade é essa. Então, muitas vezes a pessoa aquela que não se ama, ela encontra motivos tão banais para justificar o sentimento de vazio que ela tem em si, o vazio existencial, e acaba o quê? Transferindo para o próximo aquilo que ela gostaria de desfrutar ou possuir. Ela se projeta no outro. Por quê? Porque esse sentimento de vazio não foi trabalhado. Então, como é que você pode amar alguém se você não se ama? Se você não se conhece? Se você não se valoriza? Então, quando a gente vê alguém, eu me amo, dando beijinho em si mesmo, e fala, esse cara é doido, né? Mas não vamos chegar a esse extremo. Vamos dizer o seguinte, nós precisamos pensar nesse amor a si mesmo. Amar ao próximo é uma coisa, mas eu acho que é importantíssimo a gente entender a extensão dessa frase, ou melhor, o complemento da frase, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que olhar para mim primeiro. Eu não suporto fulano, eu não suporto ciclano. Poxa, e você? Como é que você é? Será que às vezes você não suporta fulano porque você também é igualzinho a ele? Você é uma pessoa quer ser dominante, quer mandar nas coisas. A gente tem que, por isso que é importante esse olhar para dentro para eliminar todos esses conflitos.
Então, são muitas vezes detalhes físicos que parecem retirar o conforto, a satisfação da pessoa, né? Então a pessoa se prende mais na sua aparência ou na constituição, né? Nas suas dificuldades de inteligência, na posição social, nos problemas de saúde, né? Então, quer dizer, muitas coisas não merecem maior consideração, vamos dizer assim. Elas devem ser enfrentadas de maneira positiva, né? Diferente, proporcionando assim, estímulos para novos enfrentamentos. Buscar a vitória dentro de si mesmo, vencer seus próprios problemas, suas próprias mazelas, para que você possa ser constituir-se num ser que estava apto a amar o outro, porque já aprendeu a se amar. Então, muitas vezes, barramos, na verdade, na dificuldade de amar o outro, porque não aprendemos a nos amar ainda. Durante muito tempo, a pessoa coleciona insatisfações consigo mesma, né, atribui os fracassos que, em realidade, jamais ocorreram. Muitas vezes o fracasso ocorreu. Essas infelicidades não têm justificativa, muitas vezes. Mas quando se compara com o outro, se diz, mas o outro foi, a vida sorriu mais para ele, tem uma condição melhor que a minha. Então faz comparações com as pessoas que ele acredita que não tem problema, acredita que são pessoas ditosas. E nós não podemos comparar com o outro, nós temos que olhar para dentro de nós, procurar em nós as nossas qualidades, né? Essa atitude, vamos dizer assim, conflitiva de tentar se amar, muitas vezes esse conflito, essa luta feroz para acumular dinheiro, conseguir destaque na sociedade, tornar-se importante, invejada, né, é uma demonstração de falta de amor a si mesmo. Nós não vemos aqui, aliás, eu costumo dizer, o dito popular diz que nós vemos aqui sem nada e vamos voltar sem nada. Tudo aqui é transitório, tudo é passageiro. Então, quando eu começo a canalizar as minhas energias para essas conquistas, acumular dinheiro, posição de destaque na sociedade, me tornar importante, invejado e tal, eu estou me entregando a um trabalho assim, exaustivo, talvez inconsciente, de fuga da realidade. Eu estou fugindo da realidade porque eu muitas vezes não me aceito. Não trabalhei em mim esse como a si mesmo. Então alguns se frustram, outros se sentem insubstituíveis, né, no desempenho de uma tarefa, na realização de uma entrega e tal. Então canaliza a energia de maneira inadequada, de maneira errada. Essa energia deve ser o quê? O voltar-se para si mesmo é trabalhar a compreensão de quem você é, a autoconsciência, o autoconhecimento. Ao começar a se amar, você descobre que são pequenas as coisas, essas que aparentemente, né, sem grande importância, se constituem fatos que, sabe, a posição social, o ter dinheiro, o ser respeitado, invejado, no sentido do tô no topo, se constituem significados nenhum, né? Não tem significado nenhum. Nós precisamos parar e fazer. Hoje, o cenário que a gente vive atualmente nos coloca numa condição de olhar para nós mesmos. Nos faz olhar no espelho. Você reclamava que não tinha tempo, agora você tem bastante tempo, você está em casa. Então, são momentos, vamos dizer assim, entre aspas, de solidão, para autoanálise, para reflexões, para instantes de prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de carícias com as crianças, com os animais, cuidados com plantas, flores, os adornos vivos, né? Sentir a vida fluir de todo lado. É parar de estar contigo para sentir essas, vamos dizer assim, essas coisas, essas manifestações que você não via. Então o amor a si mesmo, ele propõe isso, que você permita esse momento de solidão para suas autoanálises, que nós não permitíamos até pouco tempo atrás. Mas o período, vamos dizer assim, de isolamento social fez com que a gente começasse a olhar para nós mesmos. Basta ver nós temos, eu digo por mim, tenho visto aí noticiário, jornal, quantas agressões no lar. As pessoas, como estavam distantes, não se amavam, nem assim nem o outro, simplesmente se acostumavam com a presença do outro. Hoje que estão no mesmo lar, como que reclusas, não aguenta ficar um com o outro.
talvez tenha descoberto que não gosta do outro, alguns a ponto de agressões. Lógico, tem toda uma questão de distúrbio, não vou entrar nessa seara, mas quem ama não agride, quem ama respeita, quem ama compreende. Quem ama se emborrece, sim, mas nesse emborrecer-se ele processa. Opa, até que ponto eu também contribuo para que a situação não seja tão favorável? Então, conversações edificantes, destituída completamente de objetivos, vamos dizer assim, mais imediatos, cuidados com a alma, né? E preservando, assim, vamos dizer assim, a lucidez em relação aos deveres que você tem consigo e aos compromissos que, vamos dizer, que lhe dizem respeito, fazem muito bem. Tá? Então você compreender que você tem uma importância. Por que eu estou hoje reencarnado? Por que me foi concedida essa oportunidade? Então torna-se necessária uma avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário. Ou então aquele que você atribui significado assim, exagerado. Então, quando nós começamos a eliminar essas coisas, aí esse amor, vamos dizer assim, a si mesmo, acaba por desempenhar uma ação de, vamos dizer assim, autoterapêutica. Porque esse amor começa a libertar-nos dos conflitos, da autopunição, da autocensura, dessa autocompaixão, né? Então, todos os conflitos vai se libertando a partir do momento que eu começo comigo mesmo, compreender meus próprios limites e as possibilidades que vai ensejar um sentimento de alegria, pelo que eu já consegui, pelo que eu sou, pelas pessoas que eu me relaciono, e me traz um encorajamento em relação ao que ainda pode ser alcançado, o que eu posso fazer, o que está nos meus limites, ou fora desses meus limites. Então, no cultivo desse propósito, o egoísmo acaba sendo que expurgado, né? Ele não consegue um alojamento dentro do nosso coração porque não há ambição de posse, ou de domínio, ou de superioridade, ou de vitória, aquela vitória que eu digo, não é vitória de alcançar um objetivo, é uma vitória que eu quero mostrar para o outro que eu sou melhor. Então, tudo isso vai sendo eliminado, essas paixões que nos perturbam, vai ser eliminado. Jesus viveu o amor a si mesmo na medida que se entregava ao próximo da humanidade. Ele nunca se permitiu, assim, descuidar-se da tarefa para a qual ele veio ao mundo. Nós temos uma tarefa aqui também. Jesus jamais transferiu para o outro o culto do dever dele. Mesmo quando ele foi perseguido, caluniado, vigiado pelos adversários de maneira gratuita. Mas ele fez o papel dele, sabia qual era o papel dele. Ele não se permitiu a tristeza ou a depressão. Por quê? Embora não faltasse motivo e circunstância para desanimar Jesus, ele não se permitiu a isso. Porque ele sabia a posição, ele sabia para que ele veio aqui. Ele sabia o papel que ele tinha. E nós sabemos nosso papel? Ou ficamos lamentando, ou apontando o dedo para o outro, é o outro que é ruim, é o outro que é isso, é que é aquilo. Jesus manteve-se afável com os enfermos e os companheiros, a gente sabe, cansativos, companheiros de ministério dele ali que estavam junto, muitas vezes de maneira cansada, mas ele se manteve afável, manteve-se dócil diante das misérias morais daqueles chamados doentes da alma, né? Manteve-se compadecido da ignorância que imperava por toda parte. Por quê? Porque de maneira irrefutável, ele tinha uma confiança em Deus em todos os instantes que ele viveu aqui. Ele sabia o papel dele, até mesmo no Calvário, manteve a confiança em Deus. E por conhecer a grandeza de que ele era constituído, ele não falhou, ele não temeu, não deixou de amar, embora muito desamado por um monte de pessoas, injuriado e até aparentemente vencido, né? Quando a gente vê o caminho do Calvário na cruz, parece estar vencido, mas ele terminou assim, por vencer todas as pressões externas, vamos dizer assim, perversas dos seus algozes, dos capangas que iria acabar com Jesus. Né? Então nós precisamos trabalhar em nós mesmos esse auto-amor, para poder desenvolver a prática do amor ao outro.
Então, o amor a Deus pressupõe respeito ao mundo e os seres que ele criou. Então, é necessário esforço para entender esse mundo e as leis que regem esse mundo. As espécies, né, os animais, vegetais, sociais, tudo. Eu tenho que entender tudo isso para que eu possa amar. E aí nós temos um dito popular, como nós estamos, o nosso tempo vai se acabando aí, mas tem um dito popular que a gente fala a regra de ouro, né? Fazer ao outro tudo o que a gente queria que ele fizesse para nós. Agora eu pergunto, o outro é igual a nós? Não no sentido universal de ser filho de Deus, mas o outro tem os traços de personalidade que eu tenho? Então fazer ao outro aquilo que nós queríamos que nos fizesse, também envolve a gente compreender quem é o outro. Tem pessoas que são mais expansivas, tem pessoas que são mais contidas, tem pessoas que são mais dominantes, tem pessoas que são mais submissas. Então também existem algumas personalidades. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa fala, Cláudio, como é que eu posso fazer pelo meu chefe o que eu gostaria que ele fizesse para mim? Meu chefe é um cavalo, meu chefe é um animal. Ora, mas ele tem uma personalidade diferente da sua. Então, como filhos de Deus, somos todos iguais. Mas temos que compreender o outro para poder fazer com que o meu amor por aquela pessoa que é enfermiça seja um amor direcionado para ela, como o amor daquela pessoa que é super otimista, motivada. Então também nós temos que compreender, entender como são as pessoas para que ele possa amar. E não aquele é um animal, aquele que age como um cavalo, então não quero saber de amor, não quero essa troca com ele. Então, ao crescer em entendimento e compreensão, a gente acaba se enchendo de admiração pela grandeza e pela sabedoria de Deus em colocar aquela pessoa difícil no nosso caminho, aquela pessoa mais bem relacionada no nosso caminho. Porque o amor ao próximo complementa esse amor a Deus. Deus trouxe as criaturas para cá, cada um à sua maneira, cada um no seu estágio evolutivo. Então vai ter pessoas grossas, vai ter pessoas mais calmas. Nós precisamos amar todos da maneira que eles são, né? Então, para bem cumprir o mandamento do amor, nós precisamos desenvolver a nossa inteligência. E o primeiro passo é intensificar o afeto àqueles que nos são simpáticos. Né? Aqueles que são simpáticos a nós, intensificar. Depois que intensificar esse afeto, eu tenho que dedicar atenção àqueles que nos são indiferentes. E depois que eu conseguir dedicar essa atenção aos indiferentes, eu preciso em seguida tolerar o que nos causa aversão. Então, o primeiro passo para que eu possa praticar o amor é intensificar o afeto àqueles que nos são simpáticos. São pessoas que gostam da gente e que a gente gosta delas. Depois, eu tenho que dedicar atenção àqueles que são indiferentes conosco. E quando eu conseguir já, nesses dois estágios, eu vou em seguida tolerar os que nos causam aversão. Não é tolerar e falar assim, olha, tá, vou deixar para lá. Não. Tolerar no sentido de ver essa pessoa com os olhos que Deus a vê. A gente costuma falar o quê? Ver a pessoa não com os olhos terrenos, mas com os olhos da alma. Porque se ela está aqui encarnada, ela também recebeu uma oportunidade que o Pai concedeu a ela de avançar, de evoluir, de se transformar. Jamais emitir pensamentos ruins, né? E muito menos ter atitude negativa com essas pessoas. Né? Vamos nos abster de palavras que possam, palavras ou atos, né, que possa prejudicar essa relação, né? Então, possa prejudicar tudo, enfim, tudo aquilo que possa nos prejudicar nessa relação tem que se abster. Então, a prática do amor, ela vai começar do conhecimento que eu tenho de mim mesmo, né? Então, o conhecer a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, esse como a si mesmo importa que a gente trabalhe muito bem. Quem sou eu? Com que maneira que eu consigo facilitar, de que maneira que eu consigo ser um instrumento de amor para que aquela outra pessoa se sinta amada. Então eu começo por mim mesmo para que eu possa, a partir do momento que eu resolvi as minhas dificuldades, as minhas mazelas internas, os meus conflitos, eu me amo o suficiente para que eu possa amar o outro, ou para que eu possa irradiar o amor em mim e impregnar no outro. Né? Então eu preciso partir de mim mesmo. Ninguém vai conseguir amar o outro se não amar a si mesmo. O amar a si mesmo importa um exercício constante de paciência consigo,
de resignação com as suas dificuldades, com aquilo que lhe foi oferecido de limites, sejam limites na capacidade, sejam limites nos recursos que lhe são colocados à disposição no dia a dia, mas que você consiga trabalhar com aquilo que você tem. Né? Você consegue, o que você tem são os recursos que lhe foram concedidos por merecimento ou por uma aprovação. E o que você faz com esses recursos é o que distingue se você é uma pessoa boa ou ruim. Se você consegue amar ou não ao outro. Então fica aí esse convite a cada um de vocês que estão acompanhando esse nosso bate-papo, para que cada um de nós coloque em si esse desafio, o desafio de compreender em toda a sua plenitude, quem você é, a força que você dispõe, como você pode melhorar-se, que exercícios você pode fazer consigo mesmo para atingir essa melhora, né? E também como que você pode sentir-se aquele instrumento que transformou o outro através do amor. Porque quando eu transformo o outro, significa que o meu amor, o amor a mim mesmo, o amar a si mesmo, já está sendo refletido no outro. Porque transformar o outro não é com palavras, transforma-se o outro com os exemplos. Jesus, com palavras, não convenceu muita gente na época que esteve conosco. Mas pelo exemplo, ele conseguiu convencer, não persuadir, né? Ele conseguiu que as pessoas compreendessem ele e estivessem ao lado dele. Mas com palavras, as mesmas palavras que uns ouviram, outros também ouviram, mas não entenderam. Então nós não podemos ter pretensão de fazer com que os outros se transformem através das nossas ideias, nossas falas, mas através do nosso exemplo. Ok? Então, a todos que acompanharam até esse momento o nosso trabalho, muito obrigado. Peço a Deus que consiga, ou melhor, continue a nos dar essas oportunidades enquanto nós não voltamos para o trabalho presencial. E encerrando a palestra de hoje, eu peço a Deus que nos dê forças para que a cada dia nós compreendamos a nossa missão, a nossa responsabilidade diante do outro, mas acima de tudo, a responsabilidade diante de nós mesmos. Ok? Mais uma vez, obrigado. Tenha um excelente final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Abraço.